Teleponto. Mais uma semana, mais um episódio do Teleponto. Estavas com saudades? Nós. Claro, claro que sim. Com certeza. Como é que foi a festa da empresa, do trabalho? Festa de Natal. Não posso dizer. Eu também não posso dizer como é que foi a minha, mas... Posso dizer que me diverti muito, que estou aqui com grandes olheiras. Boa, com uma notas. voz um bocadinho mais arranhada. Não estás tão mal como eu estava no primeiro episódio, não, portanto estás ótimo. Não estou. Estás muito bem. Mas estou aqui pronto para subir, aliás, este quarto de grau contigo e lançar aqui o tema que, se calhar, a partida pelo título as pessoas não o perceberão tão bem, não é? Filhos da indústria. O que é que nós queremos dizer com filhos da indústria? Conta-me tu. Então é assim, eu e tu, que já nos conhecemos há muito tempo e dividimos casa. Colegas de casa. Há muito tempo que questionamos se de facto aqueles que são filhos não só dos apresentadores de televisão, mas de todas as pessoas que já trabalham nesta indústria do entretenimento. Sim. E que tanto nos dizem que têm que provar mais que os outros, que as oportunidades que lhes foram dadas têm mais lupas do que nós, anónimos, não eu e tu. E eu não concordo nada com isso e eu sei que tu também não. Sabes muito bem, não é? Nós já falamos sobre isto. Aquilo que eu acho é que é mais fácil para quem tem algum conhecimento prévio da área chegar lá. Chegar às pessoas que estão lá a trabalhar. Enquanto que nós anónimos, vindos de fora de Lisboa, ainda mais difícil é chegar a alguém que trabalhe lá. Convém aqui admitir, aqui para os nossos ouvintes, não é? Do Teleponto, que debatemos muito se iríamos falar sobre este tema ou não. Sim. Mas achamos que é muito válido, exatamente por todas as razões que tu disseste até agora. E tu tens mais umas tantas para dizer e muito bem. Sim, mas eu concordo plenamente com aquilo que tu disseste. À partida, qualquer pessoa que sonhe em fazer televisão e que não vive em Lisboa tem o dobro das dificuldades do que alguém que vive aqui. Sim. A luta é diferente. Claro que é diferente. Ainda que o meio seja pequeno, sim, que é pequeno meio, para todos. Precisamente por ser pequeno, é muito viciado. É muito viciado. Porque as pessoas que trabalham numa produtora transitam para outra, ou as pessoas que trabalham num programa transitam para outra, numa estação de televisão igual, e quase que as oportunidades que aparecem, independentemente se é à frente das câmaras ou atrás delas, são bastante reduzidas e acabam sempre por serem recomendadas por alguém que já lá está. Ignorar isto é mentir descaradamente. Sim, é. Por isso, eu concordo plenamente contigo. Acho que sim, que os anónimos têm muito mais dificuldades do que aqueles que são os filhos da indústria, aliás. Sim. E acho outra coisa. Sim. Se nós transportarmos este exemplo para uma pequena aldeia e para alguém que tem uma profissão de alguma relevância naquela aldeia, que pode ser um médico, pode ser um arquiteto, e se esse médico e se esse arquiteto tiverem filhos, esses filhos serão à partida pessoas muito mais credíveis. Exatamente. Excelente exemplo que foste buscar. E este exemplo sintetiza bem aquilo que nós queremos dizer precisamente sobre esta indústria. Ou seja, eu que durante a minha vida vi a minha casa ser frequentada por pessoas ligadas à construção civil, porque essa é a profissão do meu pai. Se o meu pai fosse apresentador de televisão, se calhar não estariam lá a entrar trolhas, estariam a entrar diretores de rádio, ou diretores de televisão, ou diretor de conteúdos. Ou... Um dia mais tarde, quando crescesses e percebesses que querias trabalhar nesta área, saberias muito bem a quem é que poderias dirigir-te. Naturalmente, porque estava ao teu lado. Naturalmente, claro que sim. É muito simples, claro, é a mesma coisa. Exatamente, é tal e qual. Como hoje para mim é fácil, se calhar um dia que queira construir uma casa, saber onde ir buscar essa informação, que produtos comprar e a que pessoas. E até a legalização da mesma, ouve lá. Exatamente. O mesmo será noutra área. Sim. Poderão nos dizer, certo, mas então aquilo que vocês estão a dizer não é tanto discutir sobre as oportunidades na área da televisão, mas no fundo assumir que os nossos diferentes backgrounds nos dão distintas plataformas de oportunidades. Uma coisa não invalida a outra. Exatamente. Uma coisa não invalida a outra. Nós continuamos aqui na facilidade do que é chegar à área, a quem trabalha nela e a quem nós nos podemos chegar efetivamente para dizer que estamos disponíveis e que queremos trabalhar ali. Sim. E dito isto, porquê? Porque neste momento eu não trabalho em televisão ou em nada propriamente dito na área dos meios de comunicação sociais tradicionais. Trabalho numa agência digital. E quando pontualmente vejo anúncios de trabalho ou até numa de curiosidade e de saber quem é que está a trabalhar numa televisão ou numa rádio de pessoas que eu conheça, as pessoas que eu sei que lá trabalham não foram para lá, ou a maior parte delas não foi para lá por terem respondido a um anúncio de emprego numa plataforma. Eu nunca vi nenhum. Não vou dizer que elas não são feitas, pontualmente acredito que sejam, mas quase todas as pessoas que eu conheço que estão neste momento a trabalhar numa área ou numa rádio ou numa televisão, maioritariamente numa televisão, não foi por responderem a um anúncio de trabalho para. Eu acho muito estranho que a própria televisão não queira descobrir talentos e queira os trabalhar e
queira fazer ela uma triagem e ela a formação do que são os futuros apresentadores de televisão do país. Exatamente. E todas estas pessoas que chegam a essa oportunidade bastante reduzida, muito reduzida, acabam sempre por ser recomendados, em primeiro lugar, pelas relações que eles foram criando, que poderão ser filhos da indústria ou não, mas que estão sim. Já estão relacionados com a indústria, não é? Sim. Nos casos que eu disse, dos estagiários que sabem quem lá trabalha, sabem quem são os amigos, sabem onde é que eles param, sabem para onde saem. Por isso, acho que a principal razão é também das estações de televisão, não foi à toa que eu acabei de dizer isto. Eu acho que as televisões deveriam ser elas. Não motivam a que esta mudança aconteça, no fundo, não é? Ou seja, começarem a formar pessoas, começarem a formar profissionais. Eu formei-me em Ciências da Comunicação pela Universidade do Porto. Nós éramos 100 pessoas. Eu não te vou dizer que essas 100 eram talhadas para serem excelentes profissionais de comunicação. Ou para serem hosts, ou para serem apresentadores de televisão. Não. Mas pelo menos uns 20 ou 30, eu te garanto que eram extraordinários. Nenhum deles está a trabalhar na área. Pois. E eu e tu, quando fazemos um zapping pela TV, vemos inúmeros casos de pessoas que não fazem a mínima ideia de que lá estão a fazer. Exatamente. Fazem-no mal. Fazem-no já alguns de forma um bocadinho cansada, até dos formatos que estão a apresentar, nada contra. Acontece, pode acontecer, como em qualquer profissão. Sem dúvida. Mas não há um refresh. As poucas figuras que vão aparecendo novas são muito poucas, e quando elas aparecem novas, também a dada altura começam a aparecer em muitos formatos, não é? Eu acho que aparecer é o verbo perfeito, minha cara. Aparecer porque e saberes como é que consegues manter essa... Nem ia dizer isso. Eu acho que aparecer é o principal problema, e eu acho que o verbo foi muito bem utilizado por isto. Sim. Porque efetivamente as pessoas que têm aparecido na televisão, elas aparecem precisamente porque queriam aparecer. Elas não pensam televisão de dentro para fora. Pois não. Elas não sabem acrescentar nada à máquina criativa que a televisão necessita para combater o digital. Elas não conseguem estabelecer empatia. Sim. Eu gostava de perceber como é que, falando dos estudantes, e eu não estou a falar de mim nem estou a falar de ti. Dos estudantes, nós já não somos estudantes. Sim, não, estou a falar dos estudantes que estudaram comigo. Isto para dizer que este meu discurso não é focado em mim, nem é focado em ti. Não, é focado Estamos a falar de todas as outras pessoas que estudaram connosco e que espero que isto também seja ouvido por alguns estudantes de comunicação social. Sim. E de facto dizer que não se entende porque é que essas pessoas que são talhadas e que nasceram para aquilo e é um talento natural delas, que não consiga ter espaço dentro da televisão, precisamente porque o background deles não é tão privilegiado quanto os filhos da indústria. Quanto os filhos da indústria. Exatamente. Parecia revoltado? Não, a mim não pareceste. Mas se parecia, há uma pequena revolta que eu acho que todos nós deveríamos ter. Porque se nós de facto exigimos os melhores médicos deste país para estarem em frente ao Serviço Nacional de Saúde, nós deveríamos exigir os melhores profissionais de comunicação à frente das estações, não só públicas como mais privadas, oportunidades também. porque elas vivem da visibilidade pública, apesar de serem empresas privadas. Por isso, se notaram alguma revolta, é muito justificada. Quer ver. Não acho que tenha sido uma revolta, acho que tenha sido uma reflexão e que muitos claro que eu me revejo aí e que muitos colegas certamente de faculdade irão rever-se também. E é muito engraçado esses comentários. É muito engraçado, não, faz todo o sentido tu ires buscar também esses comentários, porque agora que estavas a falar disso e que eu estavas aqui a apresentar, lembrei-me da entrevista que a Fernanda Freitas te deu, a ti, foste tu que a conduziste muito bem. Convidada de luxo. Exatamente. Lembro-me de ouvi-la dizer que efetivamente existem muitas pessoas capazes, muitas pessoas com dom para a comunicação e que metade dessas pessoas nunca terão sequer oportunidade de ser ouvidas, de serem vistas, e que não é por falta de talento, é efetivamente por falta de oportunidade. Sim, ela disse isso mesmo, que é estar no sítio certo à hora certa. Claro, e por isso eu disse aquilo que disse há pouco. Eu acho que esta profissão e com capacidade de adaptação a vários formatos não deveria surgir na hora certa, no sítio certo. Deveria surgir por uma meritocracia. Eu sei que a nossa sociedade não é baseada nisso, mas, por exemplo, a entrada às faculdades é assim. É sim. E eu acho que, de facto, deveria ir para esse cargo para quem merece e quem é talhado para aquilo. Sim. E não tanto alguém que tenha bons conhecimentos na área. Que tenha bons conhecimentos na área. Pois é. E outro problema. Sim.
que tenha grandes números no social media. Olha, fizeste Tenha aqui grandes um bom números no social salto. media. Sim, cada vez mais. Destacar aqui o que se passa no digital que começa a ser capitalizado para a indústria televisiva. E outra coisa que também não nos podemos esquecer que é, nós temos um mercado pequenino, um mercado pequeno televisivo, portanto temos aqui poucas oportunidades dadas a novos repórteres. Os programas oscilam aqui muito dentro dos mesmos repórteres que estão dentro dos canais e depois também temos aqui uma pequena parcela de canais que vão buscar atores e que entretanto os trazem também para a apresentação. Eu não estou a dizer que eles não são talhados. Certo. Eu acho que alguns deles até têm jeito. Mas lá está, ao capitalizarem isso, vão perder. Ou seja, nós, enquanto anónimos, e nós, eu, tu, as pessoas que estudaram connosco, as pessoas que estão agora a estudar, mais oportunidades perdem. Eu não tenho nenhum problema que os atores das novelas acabem por se tornarem apresentadores de televisão. Não tenho nenhum problema mesmo. Eu também não tenho. Agora, eu acho que quando começamos a misturar isto tudo, faz com que aquele cargo de apresentação e de condução de um programa seja entendido como algo que qualquer pessoa faz. Ou seja, normalmente nós vemos esta discussão muito centrada nos atores, não é? Os atores ficam fulos da vida quando são feitos convites de representação, seja em peças de teatro ou seja na televisão, a qualquer miúda gira do Instagram que aparece. Eu tenho exatamente a mesma opinião. Quando são feitos os convites para alguém que vai apresentar uma coisa só porque tem grandes números ou só porque apareceu numa novela. E é popular. Sim, é exatamente o mesmo argumento. Sim, e muito válido. Olha, nós já demos a nossa opinião, a tua, eu a minha, já a debatemos. Acho que agora é importante, se formos buscar a opinião de alguém tão legítimo quanto a nossa, e que para mim é especialmente uma opinião super importante, que é a opinião da minha mãe, que é minha mãe, e que vai falar sobre o que é ser minha mãe enquanto eu vou à procura e vou à luta dos meus sonhos. Enquanto és filha dela e não és filha da indústria. Enquanto eu sou filha dela e não sou filha da indústria, exatamente. Vamos lá. Convidado ilustre. Tô? Olá, mãe. Olá. Olá. Está tudo bem? Bem-vindo ao Teleponto. Obrigada. Olha, hoje vais ser tu a convidada ilustre do episódio do Teleponto. O episódio chama-se Filhos da Indústria. E porquê? Porque vamos falar sobre aqui as facilidades ou não facilidades de entrada na área da televisão. E por isso queria conversar contigo enquanto a minha mãe. Muito bem. Queria-te começar por perguntar, porque eu sei que tu não vês muita televisão, não vês os 4 canais. Porquê que tu não vês? Porquê que tu não gostas muito de ver os 4 canais de televisão? Olha, vou ser muito sincera, não vejo muito os 4 canais. Acho que as caras que aparecem nos programas são sempre as mesmas. Sim. E acho que isso de alguma forma acaba por cansar um bocadinho. Falo por mim no meu caso, acaba por me cansar um bocadinho e penso que também por cansar o público. Sim. Porque acho que deviam diversificar mais os programas e principalmente com caras novas. É? Tu achas que nós neste programa falamos sobre filhos da indústria, portanto, filhos de figuras públicas, filhos de apresentadores de televisão, e sobre anónimos, que é o meu caso, por exemplo, é o caso do Mário, é o caso de pessoas que falam que estudaram connosco, aliás. Portanto, somos filhos de pessoas que não têm conhecimentos na área. Tu achas que os filhos da indústria, portanto, as pessoas que têm ligações familiares à indústria da televisão têm mais facilidade de entrada e de trabalho nessa área do que nós que somos anónimos? Sim, sem qualquer dúvida. Acho que porque é evidente que quem faz as contratações, claro que se aparece uma pessoa que tem familiares na televisão e aparece uma pessoa que não tem familiares, até pode a pessoa que não tem familiares pode até ter mais qualidade. Sim. Mas só pelo facto de a outra pessoa ter familiares na televisão, é evidente que na hora de decisão isso é... Vai pesar. Vai ajudar muito, claro. Claro que vai ajudar. Eu, por exemplo, vou falar aqui na nossa zona, por exemplo,
que a nossa zona é uma área muito forte em calçado. Certo. A minha família trabalha a maior parte em calçado. Certo. E há sempre um primo, um sobrinho, um tio, sim, que precisa de emprego, e claro que na hora da entidade patronal escolher um funcionário, é evidente que escolhe mais depressa aquele que tem familiares nessa indústria do que aquele que não tem. Já vem com boas referências, não é? É a mesma coisa que acontece em televisão. Sim, claro. Achas que é um dado adquirido? Portanto, pessoas que já têm contactos lá dentro? Sim, sem sombra de dúvidas. Achas? Da família Jardim, da Sinha Jardim, por exemplo. Sim. São uma família que tem bastantes pessoas conhecidas. Sim. E penso que isso também pesou na decisão de escolha da filha da Sinha Jardim. A Pimpinha, não é? Sim, a Pimpinha, sim. Pronto. Sem dúvida que isso... Ou seja, não é uma família que esteja diretamente relacionada à televisão, mas é uma família conhecida, não é? Na sociedade, sim. E por isso aqui a possibilidade de trabalhar na televisão para a Pimpinha Jardim, achas que foi mais fácil? Foi muito mais fácil. Foi caminho aberto, sem dúvida alguma. Tu achas, mãe, enquanto minha mãe, ou seja, enquanto mãe de alguém que gostava muito de trabalhar em televisão e ainda não teve essa possibilidade, comparativamente com estes casos, tu achas que o facto de nós, no meu caso de mim e de muitas mais pessoas, como o caso do Mário, como outras pessoas, estarem longe da sua zona de conforto para lutarem por um sonho que está longe da sua área de conforto, da área de residência, comparativamente com estas pessoas, achas que é uma taxa de esforço perdida? É complicado, mas eu penso que quando as pessoas são batalhadoras, quando querem mesmo uma coisa e quando têm qualidade, sim, eu penso que um dia irão ter a sua oportunidade. Sim. Agora, é evidente que é sempre mais difícil porque não há conhecimentos nessas áreas. Sim. Não há ninguém da família que conheça essas áreas ou pessoas que estão nessas áreas. E sim, isso, sem dúvida, é muito mais complicado essas pessoas terem a possibilidade de entrar num trabalho desses. Mas penso que... como é que é ser minha mãe sabendo disso tudo? Olha... Claro. Sei as qualidades que tens, sim, sei que és uma pessoa muito lutadora, que vais batalhando sempre de ano a ano e lutas sempre por aquilo que queres. Sim. E eu penso que o teu dia irá chegar. Penso que sim. Sim. O que é que tu achas no geral, mãe da televisão? Além de tudo isto que nós falamos agora? Pronto, achas que é um meio muito competitivo por causa disto tudo? É um meio muito fechado? Sim, acho que sim, porque é fechado para as pessoas que não têm ninguém conhecido aí. Sim. Para as pessoas que têm familiares, que têm amigos, é tudo muito mais fácil. E a possibilidade é sempre para essas pessoas. E nem sempre, isso não quer dizer que essas pessoas tenham mais qualidades que as outras. Às vezes até é o contrário, na minha maneira de ver. Mas... Tu concordas que existe muita gente com muitas capacidades, mas que metade dessas pessoas nem sequer têm a oportunidade de serem vistas ou ouvidas? Sim. Há pessoas muito talentosas nas várias áreas. Sim. Que não têm possibilidade precisamente porque há sempre alguém conhecido, nas outras pessoas há sempre alguém conhecido que essas pessoas vão à frente e as que têm qualidades muitas vezes ficam para trás, o que para mim é uma pena essas pessoas não terem a oportunidade de mostrar aquilo que valem muitas vezes. Muito bem. Olha, mãe, muito obrigada por me teres dado as tuas perguntas. Até estou meio emocionada. Tu também estás? Claro, é evidente que sim. Eu gostava de estar a falar contigo esta conversa, sabendo que tu és apaixonada pela televisão, pela comunicação social. Gostava de estar a ter esta conversa contigo. Sim. Se estivesse já no meio
que realmente gostavas de estar. Nunca se sabe. Pronto. É verdade. Vamos ficar aqui com esperança para ver. Está bem? Nunca desistas, nem tu, nem os teus colegas que estão na mesma situação que tu, não desistam, porque os bons conseguem sempre. Está bem. Pronto. Mãe, um beijinho, obrigada. Foste a melhor convidada ilustre deste podcast até agora. Eu sei que depois dele ser lançado tu vais ser a primeira a ouvi-lo e a ligar-me a dizer, olha que tu tens que melhorar isto, tens que fazer aquilo, és a minha fã mais crítica e eu gosto muito de ti. Obrigada por teres dito isto tudo. Está bem? Estou emocionada. Estou emocionada. Beijinhos, beijinhos, tchau, beijinhos, tchau. Que bonito. Olha, enquanto te recompões, deixa-me dizer-te que eu achei de uma grande sensibilidade de tua parte tu teres chamado a tua mãe para falar sobre isto. Eu acho que nesta discussão sobre estas clivagens entre os filhos da indústria e os filhos dos anónimos, normalmente ouvimos sempre a parte daqueles que têm a maior exposição. E eu acho que foi uma sensibilidade extra tua ires buscar uma opinião e um testemunho de alguém que vê precisamente este lado que não é tão falado. E eu acho que faz todo o sentido essa voz surgir num projeto que também são de duas pessoas anónimas. Sim. Acho que a minha mãe, quando ouvir a tua, se vai rever muito nas palavras dela. Acho que muitos colegas meus da faculdade, como dissemos há pouco, também se irão rever naquilo que as mães esperam deles. E eu acho que de facto foi a melhor convidada ilustre que nós poderíamos ter neste episódio. Eu também acho que foi, mas estou um bocadinho suspeita. Eu acho que ainda estou um bocado... Um bocado não, eu estou outra vez emocionada, mas também acho que é impossível não estar. E acho que lá está, acho que as pessoas que vão ouvir e que estão na nossa pele, que são anónimas como nós, vão sentir exatamente aquilo que eu senti. E que tu sentirias a entrevistar a tua Maria do Céu, como eu insisti, como eu senti a entrevistar a minha Maria do Céu. Elas têm o mesmo nome, sim. Emoções à parte, agora, Mário, vamos onde agora? Vamos dar aqui uma volta, não é? Uma volta, puxar aqui a alegria para cima. Vamos ao som da semana. Bora lá. Som da semana. Está a brincar. Que idade é que tens? Bem, vou fazer 415 anos. 415. Eu acho que esta mulher não é... Olha, Herman, vamos-nos chatear, quer dizer, eu tenho muita pena, há muitos anos que nós somos amigos, tenho-te gramado em situações, enfim, menos simpáticas, mas acho que é demais. Quer dizer, aos peelings, às bananas, aos vibradores, agora é a idade, quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizada, eu não estou bem. Toda a gente sabe, porque apareceu numa revista, que eu não estou bem. E se tu, finalmente, convidas as pessoas para me estares a chatear, sempre com os mesmos clichês, são os peelings, é a idade, é a banana, é o vibrador, chega. Isto um dia tinha que acontecer, eu não posso. E esse Vítor de Sousa também, eu não sei das quantas. Desculpa lá, mas quer dizer, desculpa, mas não pode ser. Lili, o texto é o que está aqui não escrito. Interessa, eu sou apenas um veículo de transmissão. Assim, não tenho que pedir desculpa a ninguém. É assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque senão fazia uma pacheirada, mas quer dizer, estou farta do Herman. As pessoas estão a começar a ficar fartas das ordinarices, dos excessos. Estás a precipitar, há limites querida, para tudo. desculpa. Não. Estás a fazer segundas leituras do texto. Não estou a fazer segundas leituras. Estás, é sempre, vocês têm as produções fictícias a escrever para vocês. Sim. Depois o Herman faz de sonso e diz que não é ele, que são as produções fictícias. Sim. Mas são sempre os mesmos clichês. É os peelings, é os vibradores, é as bananas, é a idade. Chega um dia em que eu não estou bem e eu quero que vocês vão todos dar uma volta. Tu estás muito exposta, Lili. Desculpa, eu não... Vamos para o intervalo, já voltamos. Peço imensa desculpa. Bom, antes que alguém me interrompa, não é? Como a Lili interrompeu o Herman, deixa-me só dizer que os nossos primeiros 3 sons da semana foram bastante pequenos. Na verdade, isso não faz parte das regras do som da semana. Sim. No fundo, a rubricação da semana é uma rubrica isolada do resto do episódio, que pretende homenagear os sons icónicos da televisão portuguesa e, no fundo, recuperar aqui estes áudios que fazem parte do imaginário de todos os portugueses. Este não deixa de ser menos icónico que os outros, não é assim? É um bocadinho mais extenso, mas também é bastante marcante. Até hoje discutimos se aquilo que aconteceu é verdade ou é mentira, não é assim? Olha, Mário, estou chateada, estou-me a passar, isto já chega, uma palhaçada. Só até que eu sou uma senhora e não venho para aqui fazer palhaçadas. Mas primeiro são os peelings, depois são os vibradores, quer dizer, eu não estou bem e acho que a Lili se passou.
Tu achas que isto foi verdade? Eu acho que foi verdade. Aquilo foi tão real, aquela entrada foi tipo tão... Oi, o que é que se está a passar? Eu não me recordo, ela era convidada e entretanto entrar no programa, não é? Ela era convidada, ela tem razão naquilo que nós ouvimos, ela não estava bem. Pois, lá está, mais moeda a querer. Que ela teve ali um break, não levou aquilo num tom de brincadeira. Ela era uma das convidadas do programa, o programa era o Herman Sick. Sim. Ela tinha sido anunciada como uma das convidadas. Sim, uma das convidadas. A verdade é que eles foram para intervalo, como nós ouvimos, e depois voltaram e o programa seguiu sem nenhuma menção àquilo que tinha acontecido. Mas minutos mais tarde ela acabou por ser convidada e por falarem ali um pouco sobre aquilo, brincaram um bocadinho sobre aquilo que tinham feito e tal. Sim. Mas até hoje ninguém há falou daquilo. Muitas pessoas que acreditam que de facto aquilo foi encenado e outras que juram a pé juntos que não e que ela se passou. Eu estou nesse grupo. Eu acho que ela eu se ainda passou. Hoje não sei, sabes? Eu há alturas em que eu acordo e tenho certeza, como se todos os dias pensasse nisso. Mas há alturas em que quando me recordo disto, que tenho certeza absoluta que aquilo foi encenado, outras vezes em que não sei se o Herman, como mestre de entretenimento e todas estas técnicas de surpreender o público, não o possa ter feito precisamente para esta conversa perpetuar até hoje. Olha, eu adorava poder ligar à Lili já, não sei, para ela nos justificar o que é que se passou ali, mas não posso. Eu devo confessar que é o meu som da semana favorito, sim, sem dúvida. Sim. Eu acho que as pessoas que estão a ouvir certamente se vão lembrar disto, não é? Creio isto. Vão gargalhar lá em casa, não vão? Digam-nos lá se vocês acham que isto é verdade ou é mentira. Podem dizer no Teleponto, no Instagram, no Facebook. Que acham? Eu acho que as pessoas vão dizer que isto é verdade. É verdade? Sim ou não? Deixamos-vos o desafio. Deixamos. Vão às redes. Sim. Vão às redes. Eu acho que está tudo dito por hoje. Eu acho que está tudo dito. Eu vejo-te para a próxima quinta-feira. Para a semana vai acontecer outra vez. Sim, tu tens mais alguma festa da empresa? Não tenho. Adorava, mas não tenho. Eu tenho um batizado. Então até para a semana que falamos disso. Até para a semana. Beijos. Teleponto.